A regressão nada mais é do que a gente utilizar uma ferramenta que ela vai fazer a gente acessar uma dor, um trauma, ou até mesmo coisas muito positivas, mas normalmente é utilizada em questões de dor ou trauma dessa vida, que a pessoa na infância esqueceu, questões de abusos, muitas e muitas pessoas, a consciência bloqueia realmente o abuso para a pessoa conseguir viver. Então ela fica com um túnel, assim, de não lembrar. Muitas pessoas falam, Mariana, eu não lembro da minha infância dos 2 aos 6 anos. Apagou. Uhum. A consciência faz isso como uma forma de proteção. Então, dentro do processo de regressão, é que as pessoas também acham que é só para acessar vidas passadas. Não. Uhum. É primeiro do que tem nessa daqui que está causando dor. Se a pessoa já foi, já tratou, já fez o processo de terapia e tudo mais, mas ainda é um assunto que pega, é um assunto que traz, a gente usa essa ferramenta, né? Então a gente volta e ressignifica uma memória. É Uhum. literalmente memórias. Quando a gente Uhum. fala dentro do processo de regressão, a gente fala muito daqueles processos de fractais. Os fractais da alma. O que são esses famosos fractais da alma? São nesses lugares onde o impacto emocional e mental ele foi tão traumatizante para o espírito, ele trouxe tantas sequelas que uma parte fica ali, ó, ela fica congelada ali, ela fica, né, Uhum. presa ali. E aí dentro dessa ferramenta a gente volta nessa dor, faz todo o trabalho de ressignificação. A pessoa ela vai sentir as mesmas coisas que ela sentiu no passado, as mesmas emoções, só que existe agora uma grande diferença. Ela tem uma consciência de uma nova vida. Ela tem Uhum. condições de olhar para aquilo de uma maneira que antes ela não tinha. E eu acho Uhum. interessante que sempre que a gente faz um processo de regressão, independente para a área que for, eu falo para a pessoa repetir sempre em voz alta. Nunca no pensamento, sempre em voz alta para exatamente verbalizar, para através da fala a gente criar literalmente uma nova condição para aquela memória. Então eu Uhum. falo, peça desculpa para você mesmo por ter demorado tanto tempo para vir, porque você não Uhum. tinha condições de vir antes. E essa frase, a grande maioria das pessoas, na hora que já vai verbalizar, já começa a chorar muito, porque você está literalmente indo de encontro com você mesmo, numa Uhum. época, numa parte, numa situação da sua vida de muita dor, muita dor. Sabe? Então, a Uhum. regressão é exatamente essa ferramenta de voltar ao passado, ressignificar aquela memória para ela não se perpetuar. Não é que você vai Uhum. esquecer a memória, não tem como. A gente não esquece de nada. Mas a gente vai lembrar daquela situação e a gente não vai causar aquela dor. Vai olhar e vai Uhum. falar: bom, eu entendi, eu já chorei, esse assunto já me doeu, mas agora me libertei. Uhum. Agora faz parte da minha história e ficou no passado, sabe? É Bacana. nesse lugar. É como relembrar uma memória que estava ali, às vezes esquecida, mas estava ali, né? Estava ali esperando ser Sim. vista. E ela vai ser replicada. Aí que está a grande Uhum. charada. Agora falando em questões de vidas passadas. Sim. Se eu vivenciei, por exemplo, se meu marido me abandonou em vidas passadas, eu já Uhum. tenho uma questão traumática lá de trás do abandono. Se nessa vida eu tenho um casamento tranquilo, eu tenho uma questão que normalmente também não é tão tranquilo, porque a gente brinca que aquela neurose espiritual, ela só vai sendo né, Uhum. multiplicada em algumas encarnações, e aí por isso que Existem vem. sinais, né? Existem É, sinais, né? existem sinais. E aí a pessoa ela sofre um processo de que o marido terminou. Ela Uhum. vai, e aquilo foi tão traumatizante, principalmente de como ela ficou depois que ela foi abandonada na outra vida, que nessa ela vai sentir a dor. Só que não é Uhum. só a dor dessa, vai vir muito do passado. Um caso clássico, gente, clássico, 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 relacionamentos kármicos. Quem Uhum. ama, quem está vivenciando a dor, não é o seu eu de hoje. Quem quer estar com a pessoa, não é o seu eu de hoje. É o seu eu do passado, que vivenciou aquela história e diante de tanta densidade, daquela paixão, daquela coisa, acaba se reencontrando de novo nessa vida para se Uhum. libertar. São raras, raras. As relações kármicas que vêm de uma densidade muito grande, elas acabarem se transformando numa relação de Dharma, uma relação Uhum. leve, uma relação tranquila. É quando aí realmente os dois estão muito dispostos nesse trabalho interno da relação a fazer acontecer. Na grande maioria das vezes, a gente vai reencontrar ex-parceiros e parceiras de vidas passadas para a gente tratar aquela emoção, tratar aquilo que ficou, Uhum. né,
enclausuladinho lá e deixar passar. E aí, quando a gente Sim. volta no processo de regressão, a pessoa, né, a mulher, o homem, ele vem e fala: Nossa, eu já estou olhando com outros olhos, porque o peso que eu estava dando, agora eu estou entendendo. Não sou Uhum. eu. E aí, dentro desses processos, muitas pessoas conseguem realmente entender o término da relação. Que Esse é um caso bem bacana. clássico. Sim, Bem que clássico. bacana isso. E tem a ver. Bom, então é isso, né? A regressão pode ser, tem a ver com essa vida ou com vidas passadas, depende do que a pessoa está acessando ou que ela necessita acessar naquele momento. Faz sentido? Sim, É isso, né? sim, é isso. E só vai ser permitido diante do processo de consciência que aquela pessoa ela já está vivenciando. Por quê? São os mentores que permitem. Hum, Não é a pessoa chegar aqui e falar, igual a gente recebe um monte de mensagem, eu uhum, quero fazer regressão para saber o que foi em vida passada. Qual o motivo? Não existe, assim, dentro do nosso trabalho aqui, uhum. não existe fazer por curiosidade. Não Interessante. acho que faz sentido. Porque dentro do processo de regressão, muitas vezes você vai buscar a situação A, vai vir a situação B, que ela está sendo influenciada pela situação A, mas ela é mais primordial a ser resolvida, sabe? Uhum, Acredito que na regressão você também tem um processo de acessar coisas incríveis, conhecimentos esquecidos, né, conexões ali das formas que foram, mas isso eu acredito que é mais uhum, dentro da minha vivência, acaba sendo mais feito na meditação, né? A uhum, regressão uhum, ela é muito parecida com a meditação, vai sendo guiada também dentro de um terapeuta ali que atua com aquela uhum. situação. É, no nosso caso aqui, acaba sendo muito mais tranquilo por eu ser Uhum, médio de clarividência. Então, a sim. gente consegue realmente ir enxergando toda a situação antes do Uhum, paciente já ver. E o mentor vem também e fala: olha, a uhum, situação é essa, essa, essa. Aí ele já vai mostrando no plano mental: ó, é isso que aconteceu com isso, com isso, com isso, que está casando com isso, com isso, com isso. Vamos. E aí a gente vai uhum, juntos, direcionando sim. essa pessoa. Mas sem falar nada, sem Uhum, deixar qualquer pensamento ou falar alguma coisa antes para ela ficar sugestionada. Não. Como que você está se sentindo? O que esse lugar reflete em você? Você se sente feliz? Não, me sinto triste. Qual que é a emoção que vem? Me dá vontade de chorar. Então chora. Olha para uhum, casa. Você está vendo uma casa? Veja uma casa. E naturalmente vai vindo. Quanto mais a gente mexe no inconsciente, mais ele vai liberando uhum, informações daquilo que precisa ser sim. tratado. E regressão não é hipnose, né? Ou é um tipo de Não, hipnose? Não. não, não. Que eu Ok. trabalho aqui, que a gente faz, não. Acredito que tem, Uhum, sim, dentro da hipnose, processo de regressão também que entra através uhum, da técnica da hipnose. Mas aí eu uhum, acredito que são coisas, né, sim. diferentes. Então, ô, Mariana, então você está falando que dá para usar a ferramenta ou a meditação para ter acesso a esses, ou seja, daria para fazer uma regressão com meditação para essa, Se para situações nessa vida ou de outras vidas? a pessoa ela vai acessar a memória se ela estiver pronta, mesmo ela achando que ela não está pronta, o espírito está Uhum, ali pronto e os mentores também, que ela precisa olhar. A uhum, maneira do que vai acontecer depois disso, aí muitos precisam realmente de um processo, de um sim. auxílio terapêutico. Então, eu vou fazer meditação, eu vou sentar, eu vou acessar a minha vida passada. Não, não vai ser dessa forma. Ou uma situação que aconteceu nessa vida? Ou uma situação que aconteceu Uhum, nessa vida, se for pronto para a pessoa ver e uhum, entender aquilo, vai, ela sim. pode, super. E, e esse é um tipo de meditação específica? Ou Não. não? Não. É um lugar onde a gente coloca a música de meditação e exatamente como numa meditação guiada, a gente vai direcionando da mesma forma. Então, Uhum, inspira, solta todo o ar. Imagina você adentrando dentro de um portal, né? Porque para nossa consciência terrena, a gente adentrar num lugar, né? Que está num outro plano, a gente precisa uhum, criar formas de adentrar nisso. Então, imagina você uhum, adentrando dentro de um portal, você descendo uma escada rolante, você, né, entrando dentro de um elevador e subindo. A gente precisa usar isso para a mente, ela já entender que ela está indo para um outro patamar. E aí, uhum, dentro desse outro lugar, fala: fecha os olhos, abre.
Como você está se sentindo antes, estando nesse lugar? Eu me sinto desconfortável. Ou uma forma que a gente utiliza muito aqui, a gente sempre utiliza muito a natureza. Então, imaginar em um campo. Como você Uhum. tá? Como que você está nesse campo? Um campo que você conhece. Porque a gente vai trazendo essas memórias realmente do espírito. Uhum. Me sinto bem. Olha a floresta que está na sua frente. O que que essa floresta te remete? Dor, tristeza, medo. Vamos entrar na floresta. Não quero entrar na floresta. Aí a gente cria uma cúpula de proteção, a gente vai falando, isso é Uhum. uma memória. Ninguém do que você vai ver vai te atacar. A gente está exatamente, né, adentrando numa informação. E aí a gente coloca uma cúpula para a pessoa se sentir protegida, mas Uhum. ela não vai ser atacada por uma memória. Uhum. E aí a gente vai indo juntos. Como que tá a emoção? Aí a pessoa começa a chorar, começa, né? Tem muitas vezes entra em catástrose, assim, de Uhum. eu tô sentindo o punhal, eu tô sentindo isso, eu tô vendo perseguirem meu filho, eu tô vendo matarem Uhum. meu filho. E aí a gente vai voltando nesse lugar até. E aí, quando entra no processo dessa nossa parte, questões de vida passada, quando a gente Uhum. encontra literalmente essa nossa parte do passado, sempre ela vai estar muito machucada, com uma aparência muito fraca, muito desnutrida, muito daquilo, porque também já acaba sendo uma forma de como ela desencarnou naquela situação. Uhum. E é Uhum. por isso que é tão traumático. Porque a vida, enquanto encarnada, estava daquela forma e dependendo para onde ela foi no desencarne, aquele espírito ficou daquela forma. E aí, quando a Uhum. gente vai fazendo as sessões e vai entendendo e tudo mais, esse fragmento, essa parte, ela é levada junto com a equipe espiritual, que a gente fala a grande Uhum. mônada, né? Uhum. A questão central, né, primordial do nosso espírito. Então, é Uhum. nesse processo que vai sendo realizado. Sim. Digamos assim, a realidade é afirmar que possivelmente nós estamos repetindo padrões nessa vida baseada em padrões de vidas passadas. 100%. Nós somos Uhum. influenciados 100%. Só que a gente Uhum. não sabe. Quando faz uma regressão, para quem está nos ouvindo e prestar muita atenção, isso pode ser feito sozinho ou é bom, nesse caso, ter um acompanhamento de um terapeuta, de um especializado nessa área? Se você vai buscar uma causa, uma dor específica, um acompanhamento terapêutico. Se você estiver Certo. fazendo a meditação e do nada você não foi atrás, aí que é o ponto. Você não foi atrás, você está Uhum. fazendo a meditação, principalmente se não for uma questão guiada. Se você já está no processo de uma meditação sozinho, com música, e do nada apareceu a imagem, é porque aquilo precisa ser resolvido. Agora, Uhum. como você vai lidar com essa situação? Aí precisa entrar no processo, né, de uma pessoa De que acompanhamento, faz né? de um acompanhamento, porque Uhum. a gente normalmente, 90% das vezes, a gente vai acessar uma memória de dor que está influenciando negativamente o presente. Eu não vou Uhum. acessar uma memória que não tem nenhuma relação com o que eu estou vivendo na minha vida aqui agora. Por quê? Porque essa memória está me prejudicando agora, que a gente vai repetindo exatamente os padrões, sabe? Uhum. Então eu tô com um problema sério, outro clássico, relacionamentos extremamente abusivos. O homem, Uhum. normalmente, né? O homem, ele tá repetindo esse padrão há muito tempo. Então, na outra, ele matou a mulher. Na outra que vieram junto, ele esquartejou ela. Nessa que veio junto, ele não matou ela ainda, mas se pegar muito, ele vai. E aí, essa mulher que vivenciou lá atrás, lá atrás, lá atrás, muitas vezes ela pode se colocar no lugar, mas é que. Porque também tem muita gente que faz isso. Mas é questão kármica, e talvez eu fiz muito mal para ele. Não. Você está exatamente repetindo o mesmo padrão de Uhum. antes. Só que a mulher nessa, hoje em dia, a gente tem condição, a gente não é Uhum. mais camponesa, a gente já não está naquele lugar da Idade Média e tudo mais, extremamente, né, reprimido. Então, Uhum. muitas pessoas vivem assim, particularmente, eu acredito que todas as Uhum. pessoas Uhum. encarnadas em algum lugar, principalmente relacionamento pai, mãe e filhos, que Uhum. são os primeiros Uhum. relacionamentos kármicos que a gente vê em vida. Sim, Vai repetir padrão. Vai repetir, se você não sim. tem consciência da situação. E aí, uma outra coisa muito legal, gente, eu faço, sou filha de psicanalista, faço análise, e, e minha mãe também é muito espiritualista. Uhum. O quanto a psicanálise também casa junto com a espiritualidade, e obviamente vão ter muitos analistas que não concordam com isso, mas existem muitos também. Jung Uhum. é uma prova clara disso. É,
do quanto elas se complementam. Porque tem situações que você pode ficar anos dentro da terapia trabalhando. Uma relação de ódio do filho com a mãe. Anos e anos e anos e anos e anos. Já não tem mais muito o que falar daquela situação. Uhum. Quando essa mãe, ela entra dentro de um processo de regressão e entende, ou esse filho entra dentro de um processo de regressão, puf, cara, agora eu entendi. Então, se complementam. Por isso que é uma ferramenta de complemento dentro de um processo terapêutico. Né? Uhum. Não é uma coisa vai fazer, e muito também, mais indicado ainda, se a pessoa ela faz terapia convencional. Se a pessoa faz terapia convencional, é uma ótima ferramenta.